Vai junto com ela ou vai esperar? Eu acho que... Deixa Acho que eu vou falar em pé, não, sentada, né? Boa noite a todos. Mas como sempre, essa casa cheia, alegre, maravilhosa. Estou pensando em trazer as minhas coisas, morar aqui em Campinas. Alugar um apartamento, uma casa. Eu estou brincando, mas lógico que morar não. Mas realmente eu falo isso para todo mundo. É muito impressionante, eu acho que isso tem a ver também com a tradição dessa casa, de promover bons eventos, né? Porque é impressionante isso. Como vocês são bacanas, de verdade, com atenção, a participação, as perguntas, a presença, né? Então, realmente, pra gente que trabalha falando, sabe, que tem essa coisa de falar, você passa por todo tipo de plateia, de pessoas que ficam te assistindo. E o resultado do que a gente fala é proporcional à participação de vocês. Então, se as coisas funcionam bem, vocês podem ter certeza que é um jogo, né? Que a gente está... E eu gosto do jogo de frescobol. Você joga para o outro acertar. Tem graça nenhuma jogar frescobol e o outro jogar mal, né? Então é muito legal, que é um jogo que você não joga para o outro errar, você joga para o outro acertar. É um bate-bola. Bom, nosso módulo, como vocês já sabem, a maioria, né, que já tem vindo nas outras vezes, nós tratamos dos deslimites. Por que deslimites? Porque criamos na nossa sociedade um número de limites que não se justificam em relação à vida e que não existem como meios para atingir a própria vida. Os limites passaram a ser a finalidade e não o meio. Como a gente tem falado, né, não é possível viver sem limites, né? Então, os limites, a gente deveria amar profundamente os limites, né? Porque eles nos permitem organizar esse caos que somos. Nós somos um fundo caótico de afetos, de intensidades, que buscam se significar, que buscam aparecer, né? Se manifestar. Como coordenar esse excesso de afetos, dando a esses afetos um contorno, sem, primeiro, impedir os afetos, que a gente também pode chamar de paixões, patos, né? Ao contrário do logos, ao contrário dessa estrutura racional, esse patos, que esse jogo incontrolável. A gente sabe que patologia é doença, né? Então, o patos está muito próximo de um excesso que adoece. Então, a gente trata mal os excessos porque a gente não consegue lidar com eles. Então, ao não lidar bem com os afetos ou com os excessos, nós tentamos eliminá-los. Mas existem outras possibilidades de lidar com os afetos, que seria criando espaços que são limites, que têm como função organizar, mas que, acima de tudo, o objetivo é vivê-los. Viver as paixões é o objetivo. Então, o limite tem que existir para que a gente possa viver ainda melhor os afetos, sem morrer, sem ser destruída, etc. e tal. Então, esse é o tema. Esse tema, ele tem um eixo, né? E o eixo do tema é uma interpretação do Michel Foucault, fragmentinho, né? Que eu peguei, que eu pincei e que eu achei incrível, que é a compreensão de que o poder hoje se manifesta através da diminuição da vida, do controle da vida. Então, ao vivermos uma vida mínima por um fio, nós não vivemos uma vida, mas uma sobrevida, né? Como zumbis, né? Que vamos nos arrastando eternamente atrás de um modelo, atrás de atingir um lugar, buscando sempre atingir um lugar na sociedade, ao invés, quer dizer, queremos nos encaixar no jogo, ao invés de jogar o nosso próprio jogo. Por que afetos e não sentimentos, me perguntaram. Por quê? Para o Nietzsche, vocês sabem que um amigo íntimo meu, Nietzsche, um colega, né, que eu bato papo, às vezes ele me conta coisas pra mim, sei fofocas incríveis do Nietzsche, mas eu não posso contar, ele me contou. Eu tô brincando, mas eu gosto tanto dele. Inclusive o Nelson, esse meu convidado, foi a primeira pessoa com quem eu estudei Nietzsche na vida, aos 18 anos. 17, né, Nelson? Eu entrei na universidade com 16 e o Nelson me conheceu, assim, eu fiz vestibular com 16, a primeira semana de aula eu fiz 17. Sei lá, logo no iniciozinho, né? Então, os 17 foi o primeiro ano da minha universidade. Foi aí que eu conheci o Nelson imediatamente. E Nelson já gostava do Nietzsche, do Artaud, e ele orientou um trabalho meu que se chamava Nietzsche, Artaud e a Arte, que foi um trabalho que eu apresentei num congresso, assim, eu devia ter 20 anos, aí fazia palestras orientadas pelo Nelson, não é à toa que ele está aqui, porque foi ele que me enlouqueceu, me fez essa pessoa desequilibrada que sou, então ele tem que ter responsabilidade sobre isso e vir aqui agora dar conta.
Mas o Nietzsche diz uma coisa bacana que é: os sentimentos são uma moralização dos afetos. Sentimentos são os afetos nomeados, catalogados. E não é disso que a gente quer falar. Eu não quero falar para vocês de amor, de ódio, de alegria, de inveja, não. Eu quero trazer a questão, né, que quem vai falar é o Nelson, mas a questão é, o afeto, ele pode ser interpretado como aquilo que nos afeta. Todo corpo afeta e é afetado por outros corpos. Spinoza diz isso, né? Então a vida é um jogo intenso de intensidade. Um jogo intenso de intensidade é lindo, né, gente? Uma coisa bonita demais. Uma coisa, um improviso produz isso, né? Todo corpo afeta e é afetado por outros corpos, né? E a compreensão desses encontros, desses choques, né, desses afetos, vai produzir para o Spinoza os bons e os maus encontros. Quando um encontro nos aumenta, nos alegra, nos produz ação. Quando o encontro nos diminui, ele nos torna passivos, porque ele nos tira a ação e por isso nos entristece. Então, compreensão de alegria e tristeza dependem, para Spinoza, de uma quantidade, na verdade, de intensidade de vida que você ganha. Toda alegria é alegria de viver. Quando você ganha vida, você se alegra. Quando você perde vida, você se entristece. O único afeto para o Spinoza é a alegria. Tristeza é falta de alegria. Amor é alegria atribuída a uma causa externa. Raiva é a falta de alegria atribuída a uma causa externa. E aí ele vai elaborando. Então, o único afeto é a alegria, que é, na verdade, se relacionar com a vida que ele chama de Deus, que é o todo, a natureza, a substância, etc. e tal. Então, é um tema maravilhoso que eu brinco sempre dizendo que a gente devia estudar isso na escola, né? A gente estuda tantas coisas inúteis, né? E não estudamos uma interpretação. Não quero nem dizer que o Spinoza sabe o que é alegria e que a definição dele é a correta. Mas quando a gente tem uma definição, a gente pode criar outras, porque ela te dá um parâmetro, né? E nunca discutiram com a gente a alegria. Como que a escola não fala o que é alegria, o que é a dor, né? Essas questões que são tão fundamentais hoje na nossa vida. Como Nelson tem muitas coisas para dizer, eu vou encerrar por aqui. E como não poderia deixar de ser, vou falar um poeminha, que eu já falei no primeiro dia, mas que é um poema que para mim mais se parece com esse tema, que são as intensidades e os afetos. Antes um vinho, né? Pouco, para não perder a memória. Uma tossidinha básica. É muito bom botar o bastidor aqui. Eu adoro vocês por isso, que aqui a gente pode mostrar, né, o erro. Muito bom isso, maravilhoso. Muito alegre. Aí se a pessoa fica em casa, daqui a pouco já boceja, deita de lado, né? Enfim. Rios, quando ainda são rios, conservam vegetação nas margens. Córregos são águas geralmente claras que correm rasas entre as pedras. Algumas vezes árvores chegam a cobrir um rio por inteiro. Suas copas vão tecendo um véu verde sobre as águas, em geral muito limpas que correm. As margens de um rio são plantas e terra molhada. Terra e água em convivência pacífica, que não é lama, é terra e água em sua diferença. O leito se sabe leito, daquele fluxo líquido inserido no chão. Eu poderia chorar de coisas assim. Corre um rio de minha boca, corre um rio de minhas mãos. Dos meus olhos corre um rio. Na verdade, eu sofro de excessos, que me dão certo vocabulário, como derramar, escorrer, atravessar. Tenho a impressão de que tudo vaza em sobras. Tenho dificuldade em caber. Para caber mais, derramo. Por nada, derramo sem motivo. Vou acalmar meu excesso, pensei, ministrando doses diárias de barcos ancorados ao sol, rodeados por pequenos pássaros em busca de restos de peixe, água se lançando sobre as pedras e um vento que parece vivo, como se tivesse a intenção de, às vezes, fazer agrados em minha pele. Meu rosto tem muita simpatia por ventos, reconhece certos humores próprios a vento. Gosto de coisas que se movem, por isso aprecio rios, e não sou tanto assim apegada a mares e árvores.
se bem que tem enorme ternura por bois, fincados no pasto, como palavras no papel. Palavras são estacas fincadas ao chão, pedras onde piso, nessa imensa correnteza que atravesso. Muito obrigada. Muito obrigada. E agora eu quero chamar nosso hiper convidado, nosso queridíssimo Nelson Lucero. Bem-vindo. Ele aqui, eu aqui, né? Isso. Boa noite a todos. Muito boa noite. Né? Agradecer muito o convite, né, de vir a Campinas participar desse evento. Né? Agradecer a Viviane. E deixa eu olhar um pouco para vocês. Né? Aqui é bom que é claro. Aqui é bom que é claro. Eu tenho que olhar um pouco, né? Ver onde é que eu estou, me situar, né? Para poder saber onde é que eu estou pisando. Né? Ainda não sei direito, estou chegando. Vocês me desculpem, né? Mas disseram assim, você pode ficar à vontade. Eu falei, como é que eu vou ficar à vontade, né? Deixa eu... Então, primeiro eu tenho que olhar um pouco assim para as pessoas, ver essa organização. E tem uma coisa que, quando Viviane estava falando, né, falando de mim dessa forma, tem uma coisa que Nietzsche dizia, que era assim, que é fundamental, não é, que o discípulo supere o mestre. Não é? E isso é muito verdadeiro nessa história. Não é? Eu conheci essa moça, não é, como ela falou, muito cedo, né? Naquela época eu era novinho também, né? Ainda somos, né? Então, mas, e Viviane sempre foi uma figura assim, muito importante, né? Uma referência, né? Muito bacana para o meu trabalho. Não é? Alguém para quem... Opa, muito bom. A gente falava, não é, e obtinha assim um retorno, não é, muito bonito, muito agradável, muito potente, né, um bom encontro. E hoje, não é, nós já tivemos sentados juntos em outros eventos, mas eram eventos da universidade, né, eventos acadêmicos. E hoje me causa assim muito prazer estar sentado ao lado de Viviane, né, e também assim, junto com vocês, de verdade, isso não é onda não, é assim muito interessante esse momento. Não? E... Eu já fazia bagunça naquela época, né, Nelson? Você bagunçou muito a minha vida também. Né? Ele é a minha, então isso deu muito certo. E eu quero começar, né, a conversar com vocês sobre essa questão, né, o que podem os afetos. Né? E eu gosto de adiantar, né, quando a gente lê as tragédias gregas, né, tudo está dito logo nas primeiras palavras. Né? Você começa a ler e tudo já está dito, nem mais novidade nenhuma. Né? Está tudo dito, mas tenta se compor uma certa potência, né, de descoberta. E o que eu quero falar para vocês é basicamente de um triângulo que eu vou chamar de afeto, limite e segurança. Depois eu vou dar outros nomes para isso, mas é nesse triângulo que eu vou circular um pouco, né? Tentar compor, né, a base para uma conversa. E para isso, né, e a minha maneira também de homenagear a Viviane por um trabalho muito bonito que ela fez, né, que foi a organização e a publicação dos poemas da Estela do Patrocínio. Acredito que vocês já conheçam. E principalmente, não é, porque são poemas, não é, que foram produzidos sem a intenção da escrita, não é? Eles foram a pura expressão de uma experiência. Um detalhe que as pessoas não sabem, esse não, livro, não. Ele foi um relato de uma
de uma experiência que eu vivi no hospital psiquiátrico. Essa mulher ficou 30 anos internada no hospital psiquiátrico e eu não a conheci quando eu fui trabalhar lá no Museu Bispo do Rosário, na colônia Juliano Moreira. Ela já tinha morrido e eu encontrei fitas cassete com as vozes dela, porque ela dizia coisas tão incríveis que as pessoas gravavam. E eu organizei isso nesse livro. Esse livro. Que foi indicado ao Prêmio Jabuti de 2002, eu acho. Isso. Não ganhei, mas já foi indicado. Então, para quem não conhece, o livro chama-se Reino dos Bichos e dos Animais, é o meu nome. E tem, né, não sei falar poema como Viviane, né, mas eu tenho que ler, que eu nem decoro isso, que diz assim: eu era gases puro, ar, espaço vazio, tempo. Eu era ar, espaço vazio, tempo e gases puro, assim, ó, espaço vazio, ó. Eu não tinha formação, não tinha formatura, não tinha onde fazer cabeça, fazer braço, fazer corpo, fazer orelha, fazer nariz, fazer céu da boca, fazer falatório, fazer músculo, fazer dente. Eu não tinha onde fazer nada dessas coisas. Fazer cabeça, pensar em alguma coisa, ser útil, inteligente, ser raciocínio, não tinha onde tirar nada disso. Eu era espaço vazio puro. Eu não sei como pode formar uma cabeça. Um olho enxergando, nariz respirando, boca com dentes, orelhas ouvindo vozes, pele, carne, ossos, altura, largura, força. Para ter força, o que é preciso fazer? É preciso tomar vitamina. Né? E a minha sensação, né, quando eu li pela primeira vez, né, esse poema da Estela, foi, de certa maneira, reeditar em mim, né, alguém que eu não... Até fazia tempo que eu não relia, né, que era o Arthur, quando ele falava das intensidades, não é? A vida como uma coisa muito intensa, cruel, não é? A vida como muito cruel. E ele falava fundamentalmente de paixões, não é? Dos afetos, como os afetos, não é? Tocavam a carne dele. Não é? Os textos de Arthur são belíssimos, não é? Porque mais do que é uma reflexão, mas é uma reflexão encarnada. Não é? Ela tem sangue, ela tem o corpo, ela tem potência. E ela aponta exatamente para essa crueldade. A vida é extremamente cruel. É um adjetivo que a gente pode dar para ela. É maravilhosa e ela é cruel. Porque ela não está absolutamente preocupada com nenhum de nós. Não é? A vida... ela tem um movimento próprio, ela tem um fluxo próprio, não está preocupada. Mas nós, não é? E nós somos animais muito interessantes, não é? Porque nós temos essa coisa chamada consciência, não é? Em nós o instante dura. Não é? Essa aqui é a forma que eu considero mínima, não é? Para pensar a consciência. Consciência como aquela propriedade, não é? Que faz um instante durar, que, portanto, nos dá um passado, nos projeta para o futuro, não é? Embora tudo isso se dê num presente incessante. Não é? É o nosso grande dilema. Não é? Nós carregamos um passado, não é? Vivemos projetando o futuro, mas vivemos aprisionados, né? Assim, num presente incessante, pura duração, né? E os afetos sempre incomodaram, né, aos homens, né? Incomodaram como, não é? Porque nós refletimos sobre eles. Eles duram como sentimentos. Não é? O afeto dura como sentimento. Não é? E quando ele dura como sentimento, ele pode virar uma força extremamente potente, expansora, ele pode nos imobilizar. Não é? Então, vamos voltar, né?
vocês me perdoem, porque às vezes eu vou por um lado, depois eu tenho que voltar, não é? Às vezes é difícil, né, eu manter uma linha só. Depois vocês vão acostumando e tal, mas eu acho que no final dá para chegar a alguma coisa aí. Vamos ver onde é que a gente chega nessa história, né? Que é assim, o que podem os afetos, né? Voltando à nossa questão. Aí eu fico pensando, os afetos podem tudo, mas também não podem tudo. Aí você diz assim, ué, mas o que é isso? Né? Podem e não podem. Por quê? Os afetos são os impulsionadores da ação. Afeto é aquilo que impulsiona a ação. E toda ação se depara com o quê? Com um limite. Toda ação sofre um limite. Por isso os afetos podem tudo, mas também não podem tudo. E é exatamente nesse jogo, não é? Nessa interação que vai se produzir aí, que a nossa experiência tem que se haver, não é? Com essas forças. Não é? E como é que a gente tem acesso a isso? Não é? Porque tem um outro que eu considero assim, um outro elemento cruel dessa história, não é? Que é a experiência, não é? Ela é sempre singular, ela é sempre de primeira pessoa. Não é? Eu nunca tenho acesso à experiência do outro. Não é? Eu estou aqui nesse momento, né, absolutamente exposto a vocês, não é? Experiências as mais diferenciadas estão ocorrendo, não é? Eu penso, o que esse cara vai falar? Né? Vai ficar enrolando a gente a noite toda? Ele tem algo tão maravilhoso como anunciar e não é? Mas fica essas histórias assim, né? Que bota a mim também numa pressão, né? Na minha experiência, eu olho assim, meu Deus, foram falar essas coisas e eu tenho que dar conta disso? Ou eu não tenho que dar conta de nada? Como é? Mas tudo isso fica velado, não é? Eu falo, vocês me trazem o quê? Me trazem a expressão. Né? Ah, sim, aí agora a gente já começa a ter um campo melhor, não é? Porque eu só tenho acesso à experiência do outro, não é? Através da expressão, do campo da expressão. Não é? Mal é mal eu tenho acesso à minha própria experiência, não é? Porque aí tem uma certa ilusão de que eu controlo, eu conheço a minha experiência. Mas isso é uma ilusão, talvez, para um outro momento. Não é? Mas, de alguma maneira, eu só tenho acesso à experiência do outro através do campo da expressão. E o campo da expressão é o campo da ação. Não é? Tudo que eu experiencio, de alguma maneira, vai ganhar forma. Forma de ação. Não é? Numa ação, não é? De uma máscara emocional, de uma ação motora, não é? Da minha fala. Não é? Portanto, da mesma maneira que eu afeto, eu também estou sendo afetado. O que eu estou produzindo aqui, o que eu falo nesse momento, não é? Eu só estou falando desse jeito em função de uma certo modo de afetação. Não é? É aquela história, não é? Quando a gente vai falar, não é? A gente tem uma ideia geral, organiza, faz um texto, mas aí quando a gente olha as pessoas e começa a ser afetado pelo entorno, não é? As coisas começam meio que a se transformar. Você pensava ir por um caminho, já começa a ir por outro, não é? A forma, não é? Vai tendo que ser reorganizada. Então, olha só. Vamos pensar uma coisa assim. Se os afetos, né, percorrem toda a vida, nós podemos afirmar, e essa é a primeira ideia, né, para a gente discutir mais, é assim, que eles impulsionam a vida porque eles excitam a vida. Não é? Os afetos são formas da excitação. A vida é excitação. A vida é tensão. Não é?
Estamos vivos porque há uma excitação que nos percorre. Essa é uma ideia simples e eu acho muito bonita, não é? Cada célula do nosso corpo, não é, vive excitada, ela vibra. Não é? Processos intensos acontecem em cada célula do nosso corpo. Não é? Eu gosto da biologia quando ela, né, me permite pensar essas coisas. Não é? Eu faço uma boa aliança, não é, com a biologia quando ela me permite pensar essas coisas. Ela me permite pensar que a vida em mim vibra em cada célula. Não é? Que processos estão ocorrendo? Processos de quê? De uma troca. Não é? Cada célula precisa interagir. Para ela se manter, ela tem que pegar algo do entorno do seu ambiente, não é? Que são outras células. Não é? Mas ela precisa pegar algo, não é? Processar isso e lançar algo para fora. A gente podia dizer que a célula também tem um certo desapego, não é? Ela se apega a algumas coisas, se desapega. Porque ela não suportaria também só se apegar, não é? Só tomar coisas. Ela tem que tomar alguma coisa, processar e lançar para fora. E esses processos intensos, não é? Que a biologia chama metabolismo, não é? Mas esses processos intensos, eles fazem o quê? Eles geram uma vibração, eles geram um movimento de excitação. E a excitação, ela tem duas formas fundamentais. Né? A excitação tem dois movimentos, duas potências, que é a contração e a expansão. Né? A excitação é isso, não é? É contrair e expandir. Não é? É essa contração e essa expansão que nós vamos chamar de pulsação.